Bom, então, eu sei que a questão municipal, tudo que a gente pôde e conseguiu, né, ter discernimento e tempo para realizar, e que a gente foi identificando como uma questão que melhoraria a cidade, a condição e a qualidade de vida de todos, ou daria maior igualdade, né, equidade social para todos e tudo, até na questão de gênero, né, a prefeitura trabalhou muito bem nessa questão eu lembro que nós éramos uma maioria, o secretariado quase todo, tinha uma maioria de mulheres, então a gente inovou em muitas questões, né? E, assim, uma questão que eu acho que a gente trabalhou, sim, na questão de poluição com os manguezais, a questão costeira, mas a gente não tinha conhecimento do patrimônio marinho, do território marinho que pertencia à Vitória, o que existia ali, em termos de biodiversidade. Nós temos em Vitória um patrimônio ambiental, que é a cadeia Vitória Trindade, a parte de Abrolhos, que pertence, em sua maioria, ao Espírito Santo, mas o pessoal atribui muito à Bahia, né, por desconhecimento. Essa riqueza, isso aí eu me ressinto de não ter, da gente não ter tido a oportunidade na época de saber o que tinha-se ali e a importância de tudo isso. Eu acho que Vitória seria diferente na questão do mar se a gente tivesse naquele momento esse conhecimento científico, né? E nisso, recentemente, a gente montou, né? Recentemente, que eu digo, já há uns 10 anos, ou um pouco mais, a gente vem trabalhando na tentativa de, pela reserva da biosfera da Mata Atlântica, onde eu estou hoje, em criar uma reserva marinha, né, de biosfera marinha, no sentido de dar maior sustentabilidade para essa região e ter um desenvolvimento econômico mais sustentável para toda essa costa capixaba e principalmente nessa região ali da cadeia Vitória Trindade. Nós temos uma proposta pronta de reserva marinha, detalhada com todo o embasamento científico, técnico, e tivemos a oportunidade onde eu pude aí resgatar um tanto da nossa parceria aí com o Arlindo, e eu lembro que o Arlindo também, você ter levado junto ao BNDES o desafio de levar a sério essa importância da região da cadeia Vitória Trindade, da gente ter uma sustentabilidade no financiamento dos empreendimentos que estão sendo destinados a essa região, para a gente foi um grande sentimento de parceria, porque existe ainda uma resistência muito grande. A gente conseguiu, né, aprovar essa proposta e desenhar essa proposta da reserva, que nada mais é do que um instrumento de governança que vai permitir um diálogo para você trabalhar a questão da conservação, da sustentabilidade, do conhecimento científico e tradicional de uma forma integrada e mais sustentável desse território. E a gente conseguiu fazer um desenho considerando tudo que hoje já existe em termos de áreas que estão, os lotes, né, já designados para a extração de petróleo, da parte de mineração, a gente conseguiu contornar e trabalhar algumas áreas de centro de endemismo, mas não tivemos o apoio, principalmente do governo do Estado do Espírito Santo, embora temos um apoio de diversas organizações da sociedade civil e também da prefeitura e de outros setores, e não tivemos principalmente o apoio da Secretaria Nacional de Petróleo e Gás, que fez uma resistência. Eu acho que você, Armindo, eu até te perguntaria se você tem. Eu aprendi muito com você, no sentido de como é possível você ter um uso compartilhado e sustentável, e como é importante a gente não pensar num uso exclusivo para extração de petróleo, que não podemos fazer nada, que aquilo ali tem que estar reservado para o petróleo, que pode acabar daqui a 50 anos, né? E uma demanda nacional, internacional, local, para o conhecimento, para você trabalhar o turismo de base científica, o mergulho, para você trabalhar estratégias muito mais sustentáveis de conservação dessa região, economicamente também viáveis, entende?
E Aí a gente tem vários problemas. eu queria escutar um pouco de você sobre isso, porque eu falo que meus sonhos, eles são adiados, mas dificilmente morre um sonho. Não pode morrer, não pode morrer. E eu acho que é bom poder compartilhar com você essas coisas, até porque a gente vai ver, você vai ver na prática como que nós sempre colocamos o mar, o oceano, como algo lá do outro lado do Atlântico, não é? Sim. Eu vou só resgatar com você uma pequena história. Você sabe que eu fui um dos irresponsáveis, né, por atrair Enio Candotti para vir para o Espírito Santo no início do governo do governador, do governo do Vitor à frente do Estado. Ele veio, e a ideia era o quê? Vem o Enio Candotti, porque ele vai trazer para cá a sede do Ciência Hoje. Eu não sei se você se lembra, uma revista que permeou várias formações, vários sonhos de científicos. Né? E uma das coisas que o Enio compartilhava comigo, ele disse ali uma coisa impressionante, né? Se der uma maré, se a maré subir um pouquinho, der uma onda assim um pouquinho maior, inunda o campus da Universidade Federal do Espírito Santo e ninguém estuda o oceano. Então, para você ver, um dos cursos mais recentes da universidade é exatamente aquele com o qual você se articula tão bem, que é o pessoal da oceanografia. Não é? O pessoal da oceanografia. Mas, lamentavelmente, nós temos essa tradição. Você deve se lembrar que a primeira vez que eu me envolvi com você nessa questão do mar foi numa fala que eu fui convidado por aquele rapaz novinho que fez a... O Eric. Quem? O Eric e o Eric. Também... O Eric me convidou para fazer uma fala e eu construí um paralelo de sustentabilidade, mostrando o que o Espírito Santo tinha feito de degradação da Mata Atlântica para plantar café e que não aprendia nada com isso. Era possível que a gente não aprende isso para mostrar como é que é isso no mar? Sua fala. Eu acho que ela tinha que estar todo dia assim, alertando, porque ela é muito... E lamentavelmente continua. E uma das coisas e você sabe isso muito melhor do que eu, que um dos problemas do oceano é que vai tudo para o fundo do oceano. Então, mesmo que você limpe a praia, mas aí tem pescaria ilegal, você tem retirada de gás, você tem uma série de agressões aos oceanos que não emergem. Eu tive recentemente, eu digo que foi a minha volta olímpica como acadêmico, como professor universitário, como pesquisador. Eu fui, durante 2 anos consecutivos, ocupante da cadeira Rui Barbosa de Estudos Brasileiros, junto à Universidade de Leiden, na Holanda. E lá eu conheci uma pessoa maravilhosa, chamada Marianne Weinbraun. E uma das coisas interessantes na Marianne é que a Marianne, no Facebook, é Marianne Amazônia Azul. E o que a Amazônia Azul está dizendo? Olha, nós, obviamente, temos que continuar preocupados com a Amazônia, mas o que nós temos de oceano é maior do que o nós temos de Amazônia. E nós não estamos cuidando minimamente disso. Não estamos cuidando minimamente disso. Mas, uma vez mais, eu acho que a gente trabalhar naquilo que eu considero uma grande marca do sucesso da gestão municipal do Vitor, que já teve uma certificação. Com relação ao meio ambiente, você relatou. Tem 50 pessoas de São Pedro, olha, você vai comigo lá no governo de transição, porque eu quero que você diga o que tem que continuar. Isso é uma certificação. Né? A certificação daquilo que você diz, olha, eu trabalho em equipe, foi dado porque o Vitor sai da prefeitura e no governo seguinte é eleito. Né? E aí você, um pouquinho antes de terminar o nosso último bloco, você falava de que não havia arrogância para quem estava abaixo. Não tinha o tecnocrata que chegava com a solução. E, ao mesmo tempo, vocês eram
políticos e técnicos que não se curvavam aos sempre todos poderosos. Vocês não se furtavam ao diálogo, vocês não tinham um problema de não recebo, não existia isso, mas vocês vocês respeitavam quem estava para baixo e exigiam respeito de quem se sentia acima. Porque essa sempre foi uma tradição no Espírito Santo. Não é? Até hoje, você minimamente criticar a Vale por aquilo que ela, de óbvio, faz mal à cidade, faz mal ao Estado, fica parecendo que você é contra o progresso. É uma coisa muito, muito forte no capixaba, eu digo também muito forte no mineiro, de achar que Vale, em Minas, nas suas Minas Gerais, nas suas raízes de Minas Gerais, ainda chama Vale do Rio Doce, ninguém lá chama de Vale, e progresso, como se aquilo fosse progresso, como se essa poluição que suja o pé da gente e inunda o pulmão de crianças na Grande Vitória fosse progresso. Então, eu acho que é muito importante de resgatar aquele período, porque não é de saudosismo que o técnico era ouvido, não. Você tinha pessoas com competência técnica, com conhecimento técnico, que sabia procurar o conhecimento científico ou conhecimento tácito. Quando você relata que você recebeu um metalúrgico do Sindicato dos Metalúrgicos e ele foi lá dizer, olha, não faça dessa maneira, porque senão você vai quebrar a empresa. Não é conversa do empresário. Naquela época, inclusive, era estatal. Não, é concreto. E aí você... Tem um parêntese nessa tua fala, que a gente tinha contratado uma equipe técnica para nos assessorar, técnica científica, que era composta pelos assessores do Banco Mundial na área. Então, a gente tinha uma assessoria muito preparada, de técnicos super, que tinham conhecimento total, né, da planta, de toda essa questão das empresas, e pegava ali o conhecimento daquele que estava ali na ponta, vivendo aquilo com a mesma atenção, e se colocamos junto. Eu acho que isso foi Mas, para isso, tem que ter oportunidade, sabe, Arlindo? Porque isso não é permitido pelos governantes. O que é isso? Agora oficialmente, né? Agora, oficialmente, porque não pode mais colegiado. Eu fui eleita agora, no ano atrasado, como suplente do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, da parte das instituições das ONGs, suplente nacional. Eu não fui a uma reunião, eles fizeram um decreto, eliminaram aquilo e colocaram esse CONAMA aí que aprovou essa semana passada aí essas resoluções para acabar com a proteção dos manguezais, da restinga, coisa retrógrada, absurda. Mas, desculpa que eu te interrompi, você estava fazendo um raciocínio brilhante dessa questão dessa... Não tem brilhante. Eu acho que a gente resgatar um pouco a história exatamente para mostrar que não havia nenhuma arrogância, nenhum afronte a nada. Você diz, olha, nós lançamos mão dos melhores consultores mundiais. Elô, isso que hoje nós chamamos de Transcol foi elaborado na então Fundação Jones dos Santos Neves com um apoio técnico de um dos maiores técnicos de transportes do mundo, o alemão, a Peter Lenk, né? Trabalhando com a Luciane. Luciane é acadêmica de engenharia e olha, como é que você faz para o congestionamento no centro? Nós lançamos mão de diversos consultores externos, assistência técnica externa. Não é? A única coisa que a gente tinha preguiça, e que, lamentavelmente, voltou a agraçar no Espírito Santo, eram os planos prontos feitos por empresas de consultoria de fora, que não tinham o mínimo contato com o Estado, não tinham o mínimo contato com a cidade, e que meio que fazia, na época, era corte e cola, agora é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que tira Vitória, bota Florianópolis, ou tira
Maceió bota Vitória, né? Com todo o respeito que eu tenho, mas são inúmeros os casos disso. E eu acho que a marca principal, se você me permite, daquilo que vocês construíram na gestão, na operação do que era planejado na administração municipal do Vitor, foi exatamente quadro técnico qualificado e que não era arrogante, nem para baixo e nem era submisso para cima. Tratava todo mundo igual. E eu acho que é uma postura política. Isto não pode ser uma demagogia, não pode ser o planejamento participativo como um rótulo de marketing. Não é? Isso não pode ser uma coisa para ser usada pelo marqueteiro, inclusive porque os marqueteiros deslegitimam essas expressões, porque as pessoas eventualmente vão a um encontro, no segundo já sabem, por mais humilde que seja a Dona Maria lá de São Pedro, ou o seu José lá de Brejetuba, no segundo encontro ele já viu que isso é conversa fiada, eu não vou gastar meu tempo com isso. Ele não explicita isso, mas a ação dele é indicativa disso. Não é? Elô, a gente tem muita conversa para ter, mas a gente vai fechar mais um bloco aí, que é em torno de 18, 20 minutos, e a gente volta para mais histórias, porque você tem muita história para contar, Elô. Até daqui a pouco. Eu quero contar muito mais para frente, quando a gente usar a década do oceano, como ela vai ter que ser usada. Tá ótimo.